Mateus 16, verso 25, diz assim, minha Bíblia: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Antes disso, tem uma galera que veio de Pirapora, mais de 50 pessoas. Cadê? Quem nasce em Pirapora é o quê? Achei que era pipoquense. Cadê? Fica de pé. É um ônibus de gente que veio. Fica de pé os Pirapora aí. Aqui, ó. Olha que legal. Não, peraí. É Pirapora, qual o nome? Várzea da Palma aí? Buritizeiro. Quem nasce em Buritizeiro? Só assim, entre nós. É o quê? Buritizeirense. E Várzea da Palma? Sejam muito bem-vindos. Pode se sentar. Feliz demais de recebê-los. Esse texto é um dos textos mais loucos da Bíblia, e nós continuamos a pregar sobre loucura por Jesus, e hoje nós vamos falar sobre a loucura da perda. Perda. Tem um programa de televisão nos Estados Unidos chamado Lose to Gain, perdendo para ganhar. É um programa, acho que todo mundo aqui já deve ter visto ou ouvido falar, onde junta várias pessoas gordinhas, e quem perder mais peso ganha. Então por isso chama Lose to Gain. Quanto mais você perder, você ganha. No caso, o Hudson ganharia tranquilamente, porque o Hudson perdeu praticamente ele mesmo, né? Quando você foi casar com ele, você falou: cadê o homem, gente? Sumiu, né? A vida é uma sequência de perdas e ganhos. E saber lidar com as perdas e com os ganhos chama-se sabedoria. O que é sabedoria? Saber perder e saber ganhar. Porque evitar a perda é impossível. Então, se não tem como evitar a perda, o que é viver? Não é simplesmente não lutar para perder, é saber perder com classe. É saber extrair coisa boa da perda e não morrer junto com a perda. Você quer ver que a vida é perda e ganho? O famosíssimo texto de Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de beijar, tempo de chupar laranja, tempo de... Não é assim? Tempo de coisar, tempo de descoisar, tempo de abraçar, tempo de não nada. A vida é assim. Então tem perdas e tem ganhos. Se a vida é feita de perdas e ganhos, a sabedoria é exatamente lidar com cada uma dessas fases. Eu quero então te falar um pouco sobre perdas, para você entender um pouco mais. Existem dois tipos de perda. Primeiro, tem a perda momentânea, e tem também a perda definitiva. A perda momentânea, se você é cristão, se você ama o Senhor, ela vai voltar para você. Na vida, algumas vezes a gente perde algumas coisas que Deus devolve para a gente logo depois. Eu não aguento mais pessoas atrás de mim me dizendo: pastor, ora para ver se o ex vai voltar. Aí eu sempre lembro a pessoa: qual que é o nome dele? Ex. Ah, então ele não tem esse nome à toa, não é verdade? Se é ex, passou. É a mesma coisa da gente torcer para o Brasil contra a Bélgica. Já acabou o jogo. Então agora, Flor, vamos para o outro jogo, beleza? Então muitas vezes as pessoas não aceitam as perdas que tiveram, e eles querem que perdas definitivas sejam momentâneas. É normal. Mas as perdas definitivas, se você é cristão, ela não é perda total, porque pelo menos você tira dela um aprendizado. Por quê? Por causa de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Então é até quando você perde, você extrai alguma coisa boa da perda. Agora, se você não é cristão, se você não ama o Senhor, entenda o que eu estou falando. Presta muita atenção nisso aqui, para você não sair daqui falando que eu falei coisa errada. Quem não entregou a vida a Jesus, as perdas não te fazem bem. Elas não terminam em flores, elas não te ensinam nada. Com o tempo não melhora, você fica mais amargo, mais com raiva, não melhora.
Mas se você é de Jesus, você chora como todo mundo, sofre como todo mundo. Mas se você esperar um pouco, você vai ver que Deus vai transformar a tristeza em alegria. Nem que seja para você ensinar outras pessoas sobre aquilo que você perdeu. Ontem eu ouvi uma história, que eu acho que não tem ninguém aqui que sofreu uma perda igual a desse rapaz. Nessa igreja que eu fui em Porto Alegre ontem, o pastor da igreja me contou que ele tinha 17 anos, estava na rua, um policial falou com ele, qual que é o seu nome? Ele falou, Xande. Prendeu ele, ficou 3 anos, 6 meses e 17 dias preso, porque um rapaz do bairro dele, com exatamente o mesmo nome dele, e com o mesmo apelido dele, e com a mesma idade dele, cometeu um latrocínio. E quando ele matou a pessoa, roubou e fugiu, um cara que estava com ele gritou assim, Xande, deu ruim. As testemunhas ouviram Xande, deu ruim, e a polícia foi no bairro perguntar quem era Xande. Acharam esse rapaz, ele ficou 3 anos, 6 meses, 17 dias na cadeia, depois ficou 6 anos no semiaberto, e depois ficou 3 anos e meio na condicional. Ele cumpriu uma pena de 10 anos. E ele me contando, me levando para o aeroporto ontem, 00:30, e ele para o hotel, e ele me contando. E eu falei com ele assim, porque eu comecei a seguir ele no Instagram, eu falei, olha o seu perfil aqui, não sabia que você era advogado não. Ele falou assim, eu vou te contar porque eu estou formando em advocacia em direito agora, fim do ano, vou te contar por quê. Aí ele me contou essa história e falou assim, eu vou reabrir meu caso, eu já paguei minha dívida com a sociedade, está tudo kit, eu já fui para o exterior, eu posso fazer o que eu quiser, mas nunca o meu nome foi limpo, nunca. Então, eu vou reabrir meu caso, é importante demais para eu pedir para qualquer advogadinho fazer, eu vou reabrir e eu vou mostrar para as pessoas, ele já foi no cara, já conversou com o cara falou com ele, eu sei que você pagou pelo meu crime, mas a justiça não reconhece. Sabe qual que foi o resultado? Tudo que ele faz hoje para Deus, ele faz em cima dessa grande perda que ele viveu. Ele pegou a perda e transformou a perda no ministério dele. Sabe como é que nasceu o meu ministério? Em cima da solidão, da depressão e da pornografia. Em cima das coisas que me assolaram na minha adolescência, foi que eu me tornei quem eu sou. Eu poderia pegar essas 3 coisas e falar assim, minha vida acabou. Você pode fazer do esterco mais terrível, eu queria falar cocô, mas falei esterco, mas eu vou falar cocô agora. Você pode pegar o adubo mais terrível e nele fazer crescer a coisa mais linda para você. Vai depender da forma como você encara a perda que você viveu, porque para encarar a perda e transformar a perda em vitória, você tem que fazer uma loucura. Você tem que fazer uma loucura. Por que as perdas vêm sobre nós? Primeiro motivo, para nos testar. Você não sabe quem é uma pessoa até ela perder. Gente, acho que as coisas mais lindas que eu já vi na vida foram pessoas que eu fui no velório, pessoas que eu fui visitar desenganadas, e eu chegava no hospital ou no cemitério, e as pessoas estavam melhores do que eu que ia visitar. As perdas vêm para nos testar. Quem é você? Sentado aqui todo mundo é fofo, mas quando você perde, o mundo acaba. Para alguns acaba. Segundo, para aprendermos o que é essencial. Muitas vezes na vida, a gente acha que não vive sem um monte de coisas. E Deus fala assim, você vive sim, quer ver? E começa a tirar uma coisa, tira outra coisa. Aí você fala, ai, vou morrer. Depois que você perde aquele monte de coisa, você fala assim, ó, não morri. A gente consegue. Você sabe por que Deus está soprando um vento na nação brasileira? Porque Hebreus capítulo 13 diz que Deus vai abalar tudo que pode ser abalado, para ficar só aquilo que é inabalável. Quando deu aquela chuva em Belo Horizonte, quem lembra o mês passado que choveu granizo? Não choveu na casa suas, né? Na minha choveu. Choveu, invadiu, inundou lá em casa, tomei mais de 15 mil reais de prejuízo, estou tentando resolver lá as coisas até hoje. Quando choveu aquele granizo ali, as plantinhas ficou tudo pelada. Tadinha a Paty, a vida dela, ela ama Jesus, o Davi, a Mimi, as plantas, depois eu. Ela não, na verdade tem a família dela antes de mim. Então, mas ela chegava no quintal, ela falava assim, ai, minhas plantinhas estão tudo pelada. Eu falei, elas são muito pornográficas, né, Paty? Como pode? Eu falei, Paty, não desanima, eu vou jogar essa fora. Não joga não, ela está feia, mas ela vai melhorar.
Uma planta, gente, tão linda que a Paty tinha, ficou duas folhas. Mas é possível renascer, é possível ressurgir, é possível você virar fênix e das cinzas virar uma pessoa completamente nova, fantástica. Como que você encara as perdas? Você morre junto com elas? Terceiro, as perdas vêm para dependermos só de Deus. Uma das lições mais difíceis da minha vida foi depender de Deus. Porque eu perdi minha mãe cedo, eu não gostava de ficar pedindo favor para ninguém. Os pastores todos que eu tive, gente, todos os homens de Deus que eu tive com pastor, eu nunca marquei com um pastor meu e fui num gabinete para ele me atender por causa de algum problema, porque eu não gosto de depender. Só que isso está errado. Nós temos que aprender a depender. Então, eu sempre quis resolver minhas coisas. Por isso que eu corro, batalho, vou, venho. E Deus falou comigo: você vai ter que aprender a depender de mim. Ah não, Jesus, pode deixar. Então eu vou deixar você sofrer perdas para você aprender a depender. Quando você sofre perdas, você não tem o que fazer. Você fala: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, vem me ajudar. Eu já entendi que meu braço não dá conta, eu já entendi que o meu trabalho não vai resolver tudo, eu já entendi que ganhar dinheiro não é a solução para tudo na vida. Me ajuda, Deus. Você precisa aprender a depender de Deus. Tem uma música do Eli muito legal: preciso aprender a confiar em Deus, vitória só se alcança pela fé. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente não entrega, porque a gente tem medo do que Deus vai fazer com a gente. Eu vou entregar meu casamento na mão de Deus. E se Jesus mandou eu terminar meu namoro? Meu emprego, e se Jesus tirar meu emprego? Gente, olha, eu casado, com aluguel para pagar e filho, já fiquei desempregado. São as orações mais lindas que sobem aos céus. Você precisa de ver você começando a orar. Você canta: Senhor, Tu és minha vida. Faz poema. Gente, vocês estão olhando para um cara que eu já vivi tudo. Eu já fui desenganado. Você já orou desenganado? Você já orou na cadeia? Estou olhando para um cara que eu já fui para a cadeia. Estou olhando para um cara que semana passada eu pus um post na internet, que teve 10 mil comentários. Desses 10 mil, uns 9 mil foi me xingando. Estou falando isso aqui a ponto de um dos filhos do missionário Bolsonaro me chamar: pastor, estou vendo aqui, o mundo caiu na sua cabeça, né? Falei: foi? Não vi não, deixa eu ver. Estava preocupado se o Cristiano já tinha feito o primeiro gol na Juventus. Fez ou não fez? Teve jogo, não teve agora? Nossa, que gente alienada. Quem conhece o Cristiano Ronaldo? Quem acha ele a meta? Meta de tudo. Aprender a depender de Deus. Quarto, as perdas vêm para recomeçarmos. Posso te falar uma coisa? Ressignifica você. Dê um novo nome para você. Dê um novo nome. Mude hoje a manchete principal da sua vida. Para de falar a mesma coisa que já está enchendo. Muda esse discurso seu. Dá para você um novo nome. Eu sou a solitária. Solitário, caramba. Eu sou a que está sendo treinada mais reclusamente. Mas, entretanto, já estou para me apresentar ao mundo como uma deusa. Dê um novo nome. Se reinvente. Recomece aos 80, aos 100, aos 200. O que você viveu não é uma sentença de morte. Divórcio não é uma sentença de morte. Câncer não é uma sentença de morte. Desemprego não é uma sentença de morte. Você não ter ninguém não é uma sentença. Para de te dar nome que nem o capeta sabia que podia te dar. Satanás fica feliz e fala: gente, nem eu pensei em oprimir ela com essa... Olha, você é muito criativa. Obrigado, filha. A partir de hoje, vou te chamar só desse nome que você se chamou. Muda hoje a manchete da sua vida. Muda hoje. Se a sua vida fosse um jornal, o que era a frase principal? Passando perrengue, porém ainda gostosa.
Olha aí. Não, pastor Lucinho. Ai, eu não sei. Você não sabe não? Então vem aqui nos cursos do meu pastor. Ele vai te lembrar quem você é. Ele vai te fazer falar assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer. O que a Bíblia diz que você pode fazer? O que a Bíblia diz que você é? A perda vem para você voltar o filme lá atrás e começar. Por que Netflix pegou, gente? Porque é série. Série acaba sem acabar. Aí você assiste aquela miséria e você fala assim: ah! Aí sempre fica aquela pontinha não resolvida. E na próximo episódio, aí o cara já vem com outra cara, é outra história. Começa uma nova temporada sua. Você não acha que tem muito episódio dessa que você está nela já não? Nosso despreparo para as perdas se dá por quê? Primeiro, por causa da competição. Sabe por que a gente não dá conta das perdas? Porque a gente olha para quem está do lado e acha que ninguém está perdendo, só nós. Aí a gente pira. Um jovem outro dia falou comigo: Lucinho, eu tenho 25 anos, a minha vida financeira é de um cara de 15. Eu perdi tudo esses dias num negócio. Por quê? Porque quando você está sem dinheiro, você só vê gente com dinheiro na sua frente. Quando você está sozinho, todas as pessoas estão namorando, todas estão casando e tendo filho, o que significa que estão fazendo sexo, o que significa que você está virando uma borboleta. A competição acaba com a gente. É olhar para quem está do lado e falar assim: ai, ele está tão bem, ela está tão bem. Ô, Flor, deixa eu te falar, não está nada. Tá bom não. Eu sei que você acha que está. Esses dias eu vi um post de um cara muito conhecido no Brasil falando assim: gente, pare de postar só coisa legal, porque está levando as pessoas até o suicídio. Que a pessoa vai lá e você está passando uma imagem para ela, a pessoa rola, e fala assim: só vai ter um habitante no inferno, eu. Olha, todo mundo já foi para Nova Jerusalém. Segundo, por que a gente não dá conta das perdas? Por causa da nossa reputação. E o medo das pessoas saberem que a gente viveu algo ruim? E o medo de falar: fiz um negócio, perdi tudo, meus netos estão endividados. E o medo de falar: estava com a aliança. Gente, deixa eu pedir uma coisa para você que está namorando. É um conselho, tá? Só põe aliança no dedo se for quando for casar. Porque se você começar a namorar e põe uma aliança e tem que tirar, é top, porque as pessoas já chegam assim, ó: que foi, fulano? Aí pior do que separar é narrar. Na minha época não tinha isso, gente. Era muito bom namorar, porque a gente não tinha dinheiro para fazer xixi na rodoviária. Então, não tinha aliança de nada, nem para casar. A gente, às vezes, coloria só o dedo de amarelo, estava bom. Então, o problema da perda também é a reputação. É todo mundo olhar para você e você virar o tadinho. Ai, tadinha, ninguém lembrou do aniversário. Ai, tadinha, prestou vestibular e não passou. Ai, tadinho. Eu não sei você. Eu não quero título de tadinho para mim. Eu não sou vítima de nada. Você sabe o que eu sou? Um cara que foi metralhado assim, ó, na cara, pela graça de Deus. Sabe a única coisa que me alcançou? A graça de Deus. Eu não vou viver à sombra das minhas perdas. E eu tive perda na vida grande, mas eu não estou nem aí. Elas só me ajudaram a subir. E você nessa noite da mesma forma. É uma loucura, tá? Porque a perda, o nome já fala. Não existe alegria nisso aqui. Nunca vi ninguém falar: ah, perdemos para a Bélgica, opa, estamos fora da Copa. Terceiro motivo que a gente não dá conta das perdas: por causa de um conceito teológico errado, onde perder é sinônimo de pecado ou demônio. Ai não, eu não posso viver perda, porque se eu viver perda, ou eu pequei, ou Satanás achou brecha.
Então eu tenho uma notícia para você: o cara mais cheio de brecha na vida dele chamava-se apóstolo Paulo, que eu nunca vi alguém para perder tudo. O que Paulo punha a mão, ele perdia. Ele perdeu os companheiros dele, perdeu saúde, perdeu a reputação, todo mundo xingava o cara, perdeu a liberdade, ia para a cadeia, tomava chicotada. Se o amor de Deus por nós é medido pelo tanto de perda que a gente tem ou deixa de ter, Deus odiou o apóstolo Paulo. E Jesus também, não foi muito com a cara dele não, porque o menino nunca fez nada de errado, e morreu aquela morte lá, o julgamento mais falso da história. Então, gente, não tem a ver com você pecou, deixou de pecar. A história clássica é de Jó. Havia na terra de Uz um homem mais rico, temente a Deus, que se desviava do mal e perdeu tudo. Perda não tem a ver assim, eu pequei, eu não sabia que tá vendo, eu não devia ter faltado aquela célula. É isso aí, ó. Um irmão falou comigo: eu tenho que dar o dízimo, pastor, porque senão eu chego lá em casa, Satanás está na sala assim com o controle remoto. Eu falei: você vai dar o dízimo por causa de Satanás? Fofo, nem tudo é pecado, nem tudo é demônio. Muitas pessoas lindas que amam Jesus estão vivendo perdas terríveis. Eu tenho hoje, eu agora, aqui nesse exato momento, 12 irmãos em Cristo que são mais crentes do que eu, mais crentes do que eu. E os 12 estão com câncer terrível. Não é câncer, gente. Agora mesmo um me mandou uma mensagem: não vou aguentar ir no culto, que eu estou com falta de ar, vou te assistir. Gente melhor do que nós, gente que ora mais do que eu, gente que eu sei que não cometeu pecado nenhum, que a gente tão... Eu estou lembrando um aqui que ele é tão bobado que ele não sabe nem pecar. Se ensinar ele não consegue. É assim que peca, ó, ele não vai conseguir. Sabe aquelas pessoas que parecem um anjo, assim, pessoa... Às vezes você vive uma perda. Nem tudo é pecado, nem tudo é demônio. O que mais? Por que a gente não dá conta das perdas? Por não saber abrir mão de coisas que aparentemente boas, mas que Deus quer que abramos mão, então Ele tira de nós. Deus não faz a gente perder só o que é ruim, não. Ele faz a gente perder o que é bom também. Bom também. Que perder o que é ruim é bom, mas perder o que é bom não é bom. Você perder seu carro, aí vai você andar de Mercedão, Belo Horizonte inteiro, e Uber, R$12, R$15, no fim do mês, R$1.000. Você fala: que demônio é esse que está nesse Uber? Não, eu estou vivendo um momento sem carro. Viva um momento sem carro. Suas pernas vão engrossar, você vai ficar mais bonito, mais bonita, charmoso. Começa a encarar o outro lado das coisas. Você não pode malhar. Um amigo meu falou assim: eu estou engordando porque eu não posso pagar a academia mais. Eu falei: eles arrancaram as ruas de Belo Horizonte? Ou removeram a lagoa? Vá para o inferno, tá? Vai para a lagoa correr. Não, eu sou uma pessoa... Gente, hoje é sábado, né? Foi terça-feira, eu corri na lagoa com a Paty. É até difícil. Vai passar assim! Ai, amém, tchau. Deixa eu correr. Para tirar uma foto, tá doido? Minha mulher, eu não vou tirar a foto, vou tirar a foto com você. Corre! A gente tem desculpas por causa da perda. E aí a pessoa vai lá e cristaliza a perda, e adora a perda, e só fala da perda. Quinto, porque achamos que porque perdemos uma vez uma determinada área da vida, aí a gente fica armado, achando que vai sofrer naquela mesma área da vida para sempre. Deixa eu te desafiar nessa noite a fazer uma loucura muito grande. Na área que você perdeu, exatamente nessa área que você perdeu, ouse mais uma vez. Você perdeu a carteira de motorista, você foi lá e fez 4 exames. Eu conheço um irmão que passou na 19ª vez. Ai, pastor, eu tomei 2 pau, eu estou completamente traumatizada. Pastor, namorei 1 menino e meio, e eu estou assim, minha vida sentimental virou a desgraça. 1 e meio. Sabe o que acontece com a gente? Você comeu
Eu te garanto que você já comeu muita comida e teve piriri, vomitou. Eu te pergunto, você parou de comer por causa disso? Eu lembro quando os shoppings de Belo Horizonte não cobravam estacionamento. Hoje todos cobram. Você parou de ir? Vai! A pessoa vai e paga. Eu pago reclamando. Isso é um absurdo. Que eu estou aqui pagando e ainda tem que pagar. Mas a gente paga. Eu perdi, mas eu vou. Eu não, a Paty. E eu só vou junto. Eu quero declarar sobre sua vida nessa noite que a área que você perdeu, Deus vai te dar a vitória de novo. Mas você não pode fazer de você um Marte. Quem já viu a foto dos mártires? São Sebastião, né? Aquele que morreu todo cheio de flechada por causa de Cristo. Aí você se imagina assim: tomei tantas flechas, Senhor, eu sangro pela vida. Jesus fala: ó, você virou eu, Flor. Quatro reações que nós temos diante das perdas. Primeiro, desespero. Como eu vou viver sem isso, meu Deus? Morre um parente, perde um cargo na igreja. Deixa eu te pedir uma coisa: não se apegue a nada a não ser Jesus. O maior herói meu chama-se meu pai. Meu pai, que talvez está me assistindo, Lúcio Barreto pai, é aqui da igreja, tem 75 anos de idade, perdeu minha mãe há 30 e tantos anos atrás. Impressionante, ele está vivo até hoje. Deixa eu dar uma notícia para os apaixonados aqui: você vive sem essa pessoa aí. Não é que é uma bênção não, mas você supera. Gente, viúva é quem morre. Nossa, pastor, mas que insensibilidade. Então é para quê? É para minha mãe ficar morta e o meu pai com depressão? Isso é prova de amor? Não. Não é não. Não morra junto com a sua perda. Não desespere. Gente, eu não estou pregando essa palavra aqui à toa. O Brasil está vivendo um momento de perdas. E nós vamos ter que saber viver algumas coisas e não desesperar. Muita gente falando besteira. Ai, então eu vou acabar com tudo. Ai, que vai acabar com o quê? Calma. Segundo, olha a outra reação que a gente tem diante das perdas: apego e idolatria ao que se perdeu. Aí você perdeu alguma coisa, aí você só fala naquilo, aí você põe foto daquilo, aí você pensa naquilo, aí você faz perfil fake para seguir aquilo. Ontem no seminário de Porto Alegre, tem um momento que eu respondo perguntas, aí chegou uma pergunta para mim: como eu faço para parar de ver as fotos daquilo que a minha ex-namorada está fazendo? Eu falei: ó, é complicado, hein? Mas eu vou te ensinar. É um botão chamado desliga. Eu não tenho dificuldade de seguir gente que pensa diferente de mim, mas eu tenho dificuldade de seguir coisas que me agridem. Saiba diferenciar aquilo que te piora daquilo que simplesmente não é. Eu não tenho problema, eu sigo um monte de gente que pensa exatamente o contrário de mim, e eu até quero, porque eu quero entender o que a sociedade está pensando. Eu quero. Vou dar um exemplo: o Bruno Cagliasso e a mulher dele, esqueci o nome, a Gil, eles são uma família linda, mas eu não concordo com muita coisa que eles falam, mas eu sigo os dois, vejo. Outro dia encontrei o Bruno no aeroporto, conversei com ele. Não, ele não é cristão. E nós também, que somos mais ou menos. Quase que eu mandei você perguntar para a pessoa do lado se ela leu Bíblia hoje. Você sabe o que é um ateu praticante? Ateu não é quem não crê em Deus. Ateu é quem passa 24 horas sem ler uma Bíblia e sem orar. Isso é o ateísmo na prática. Ateísmo não é filosofia. Ateísmo é independência de Deus. É levantar de manhã, meter a cara, trabalhar, Instagram, carro, forró, tomar uma, mulher, futebol e dormiu. Isso é um ateuzão. Tem muitos aqui hoje.
Quem sabe você está aqui idolatrando a perda. Gente, morreu alguém na sua família? Tira as fotos, pega as roupas, dá para os outros. Não, minha mãe, ai, meu pai era tudo. Não era não, ele era. Você cansou de falar que ele era chato. Só porque ele morreu, virou Jesus. Esse é um país onde os outros morrem e vira Deus no outro dia. Quem lembra outro dia que morreu Belchior? Um cantor que antes de mim ele fez sucesso. Ele veio cantando nas caravelas, junto com... Sabe o que aconteceu com Belchior nos últimos 15 anos de vida dele? Morava de favor na casa dos outros. Aí morreu. No outro dia está assim: gênio da música. Como assim gênio? Gênio mendigo. Eu só sei que fosse assim. Terceiro, sabe como é que muitos reagem diante da perda? Ódio e falta de perdão. É quando a perda vira amargura. Meu pai querido não era cristão, trabalhava num banco aqui no Brasil, não é Banco do Brasil, é um banco. Eu não era nascido ainda, e meu pai ficou 13 anos no banco, e um dia o banco falou: vou te dar uma promoção. Meu pai ia virar gerente de uma outra agência. Um cara com 8 anos de banco começou a lutar contra o meu pai e tomou a promoção do meu pai. Meu pai não era cristão, fez o que qualquer um, entrou, saiu do banco, pediu conta, entrou na justiça. Nisso o rapaz foi lá e assumiu a agência que o meu pai assumiria. Mas meu pai ficou louco, gente. Raiva, ira, não perdoo e tal. O cara assumiu. Com uma semana que o cara assumiu, esse cara voltou um cheque sem fundo da família que governava aquela pequena cidade aqui do interior. Os dois irmãos, líderes da família, entraram meio-dia na casa desse rapaz e falaram assim: o senhor é o seu fulano que assumiu a agência? Que agora sou. Deram 46 tiros nele. Eu não estaria aqui hoje, eu não teria nascido, porque foi antes do meu nascimento. Quando meu pai viu aquilo, ele ficou, os dentes dele caíram dentro da boca. E meu pai falou: Deus me deixou sofrer uma grande perda para poupar a minha vida. Às vezes a grande derrota da sua vida é a sua maior vitória. Eu costumo pregar que um dia no céu, os primeiros 100 anos nossos no céu vai ser só filme. Nós vamos sentar e Jesus vai dar o play e nós vamos falar assim: oh! Só vai ter isso no filme. Oh! Oh! Você vai ver que os homens que não te quiseram iam te cortar tudo. Emprego que você não conseguiu ia te causar depressão. Coisas que você não conquistou ia te matar. Provérbios diz assim: é melhor alface com paz do que churrasco e ódio. Eu sei que ninguém aqui gosta de alface, eu também não. Você come. Você fala: não, traz comida aí, gente, que eu não estou comendo nada. Não é isso que uma alface faz com a gente? É um espírito de mentira, não é? Eu jogo aqueles molhos rosé, jogo tudo, mas não tem jeito, é a minha coisa de rolar uma folha de papel e comer. Mas quem gosta de paz? Esses dias uma pessoa falou para mim assim: ai, a minha vida é ficar em casa, não tem dinheiro para nada. Eu falei assim: a minha vida, o meu sonho é ficar em casa, porque eu não paro em casa. Então aquilo que às vezes é perda para o outro, é o sonho. E se eu te falar que tem gente do seu lado só sonhando em viver até as perdas que você está vivendo, porque o que eles estão vivendo é muito pior do que o que você está vivendo. Outra coisa, sabe o que é outra reação à perda? Não se importar. A pessoa fica em choque. Ela fala: não, estou nem aí para nada não, pode se lascar tudo para lá. Mas é quando faz assim, é para se defender, mas está morta por dentro. Um dia eu vi uma pessoa assim, o ex dela estava casando, naquele dia. Gente, eu falei: você tem que trabalhar na Globo, filha, você é muito boa atriz. Tô nem aí, tô liberta, tô feliz demais. Falei: vou cantar a música com você. Quão burro és tu, quão burro és tu. Quem sabe você está aqui, você está nessa negação. Não,
eu perdi, mas não é assim mesmo. O que fazer com as perdas? Primeiro, reconheça o prejuízo que te causou. Gente, Deus não tem problema com a gente ser humano. Deus não tem problema com a gente chorar. Deus, hora nenhuma, você faz uma pergunta para Ele que Ele fala assim: essa eu não tenho resposta. Me pegou. Cantem um hino, anjos, porque essa pergunta do meu servo... Deus não tem problema com isso não. Pode virar e falar assim: me ferrei, perdi. Mas eu declaro sobre sua vida que as perdas momentâneas que você teve, elas vão voltar para você melhores. Você sabia que Davi perdeu o reino dele momentaneamente para o filho, mas quando Davi voltou para o trono, foi o melhor período do reinado de Davi. E as perdas que você viveu e que são irreparáveis e que não vão voltar, você vai tirar lições preciosas dela, que vai fazer você ser uma pessoa melhor e vai ajudar quem está sofrendo do seu lado também. Gente, não deixa as suas dores virarem nada. Usa a sua dor contra quem te causou a dor, que é o cão, capeta. Um dia eu orei, eu não sou de falar nada com o diabo, eu oro para Jesus, mas um dia no meio da oração eu falei: Satanás, deixa eu te falar uma coisa. Se você não estiver me ouvindo, alguém leva o recado para ele. Quanto mais você me encher o saco, mais crente é você. E quanto mais você me oprimir, mais pro pé de Jesus eu vou correr. Então eu quero que você saiba que você, ao me dar problema, está me evangelizando. Diga comigo: quanto mais perdas eu tiver, mais de Jesus eu serei. Segunda coisa, abra mão daquilo que você perdeu, ainda que volte para você. É o que Abraão fez. Abraão, gente, deitou o filho dele lá, e a Bíblia diz em Hebreus que no coração dele ele já tinha matado Isaac. Entrega para... Se você sentir que Deus está querendo que você entregue alguma coisa, entrega. Não deixa Ele tomar, não. Tem coisa que Deus toma, tem coisa que a gente entrega. E quando Abraão pregou a faca e foi matar o filho dele, a Bíblia diz que o anjo do Senhor gritou. No Velho Testamento, o anjo do Senhor é o próprio Jesus. Para, Abraão! Eu já vi que você já me entregou Isaac antes de matar. Pode ficar com o menino vivo. Sabe que dia você é dono de alguma coisa? Quando você abre mão dela. Todo fim de ano eu procuro meu querido pastor Márcio, falo com ele assim: pastor, eu estou colocando à disposição do senhor o meu cargo de líder de jovens e adolescentes aqui na igreja. Às vezes eu faço cartinha, às vezes eu só falo. Ele é muito fofo, gente. Nós temos um pastor mais fofo da galáxia. Quem sabia disso? Aí ele fala: não, filho, não. Aí teve um ano desse que eu insisti muito. Não, pastor, estou ficando velho, pega esse negócio, passa para um menino pirado desse aí. Ele fala: não, filho, quem eu quero que entregue o cargo, não entregue. Quem eu não quero que entregue, entrega. Então às vezes Deus está usando a minha simples vida para te dizer: desapega, amor. Não, se tomar meu cargo, eu suicido, eu mato uns comigo. Aqui, não é o pastor Márcio que vai definir se o Lucinha é líder de jovens ou não. Se eu não tiver esse cargo, essa função eu vou ter pro resto da vida, porque onde eu for, eu não vou aguentar ver adolescente e jovem, e eu vou cuidar, e eu vou falar de Jesus, e eu vou pregar para eles. Não se apegue a coisas tolas, não se apegue a posição, não se apegue a nada. Terceiro, aprenda a viver sem aquilo. Aprenda a viver sem. Eu não tenho mais namorado. Amém. Pode vocês estão indo hoje no fim do culto? Vamos comer um açaí ali. Vamos, está frio, mas nós vamos comer açaí. Oh, que ódio. Vamos. Só a gente feia com você, você fala: não tem problema. Chega lá, os outros te pedem para pagar. Fala: nossa, Jesus. É assim então? É, filho. Todo mundo torce para outro time que você. E aí? Reaprenda a viver. Viva sem. Prova para você mesmo que você consegue superar. Gente, eu amo gente com espírito de superação. Já viu aquelas pessoas que perderam parte do corpo e põem uma prótese e vão para a corrida e ganha de quem tem perna normal? Olha isso.
Um dia 2 alpinistas tentaram escalar o Everest, 2 ingleses, não conseguiram. Aí tentaram de novo, não conseguiram. Quando eles voltaram, eles deram aquela entrevista, um monte de repórter. Aí eles falaram, infelizmente não conseguimos, mas nós cremos que ano que vem nós vamos conseguir. Aí o repórter, esses repórteres bem, falou assim, vocês já tentaram 2 vezes, não conseguiram, o que vocês vão conseguir ano que vem? Ele falou assim, porque o Everest parou de crescer, mas eu não. Quem aqui continua crescendo? Quarto, se refaça, permita-se um novo começo. Então, para encerrar algumas verdades. Primeiro, no reino dos homens, quem ganha, ganha. Mas no reino de Deus, quem sabe perder é que ganha. Eu já lutei karatê e judô. Você sabia que existe um jeito de cair? Você sabe como é que você cai no judô e no karatê? Você cai batendo a mão, para amortecer a queda. Quem aqui já fez alguma arte marcial? Não é assim, Júnior? Você cai batendo a mão. Ou seja, sabe o que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Aprenda a cair com classe, Zé. Ai, mas... Não. Todo arrebentado. Abraão, Jó e José perderam para ganhar. Saul, Absalão e Sansão ganharam para perder. Tem vários personagens na Bíblia que ganharam muita coisa, e aquilo que eles ganharam matou eles. E tem vários personagens na Bíblia que perderam muito, mas aquilo que eles perderam foi a maior vitória deles. Os maiores homens e mulheres de Deus do mundo não são aqueles que conseguiram arrancar coisas de Deus, mas foram aqueles que conseguiram entregar coisas para Deus. É loucura, por isso se chama loucura. Segundo, se dermos uma importância exagerada ao ganho, poderemos perdê-lo. E se dermos uma importância exagerada à perda, ela pode nos matar. Quando você ganhar, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Quando perder, perdi, sou ser humano, estou no mundo, não estou na Nova Jerusalém ainda. Todo mundo perde, olha lá, fulano perdeu, perdi também, amém. Bora para frente. Terceiro, quem determina qual estrago uma perda te fará é você mesmo. É você que diz, é meu fim. Muitos de nós temos que parar de assistir essas novelas mexicanas. É drama, é puro drama. Acabou. Acabou o quê? Se uma porta se fecha aqui, quarta verdade, você não será dono de nada enquanto não estiver disposto a perdê-la. Abre mão, entrega, fala para Deus, Deus toma. Eu já vivi algumas perdas que acabaram comigo, mas depois foram a minha vitória. Muitas. Vou contar só uma e vou orar. Eu estava noivo da Paty, doido para casar. Pensa um cara com vontade de casar. Pensa só em você mesmo, é a mesma coisa. Que fica mais fácil a referência. Mas doido, eu estava doido para casar. Eu não estava, estava virando Homem-Aranha, subindo nas paredes. Eu fiz um concurso num banco aqui, não é Banco do Brasil, um banco aqui no Brasil. Fui passando todo o processo, ficou eu e um cara. Fomos lá para entrevista com a gerentona, passei. Gente, eu estava em casa, recebi o recado. Gente, trabalhar nesse banco nessa época era ser a 4ª pessoa da Trindade. Eu estava, meus netos não iam precisar trabalhar. Top. Liguei para a Paty, isso foi na terça. Marquei um churrasco na quinta, na casa dela, para impressionar o sogro e a sogra. E falar, a sua filha não vai casar com coisa ruim não, com passar fome não. Aí, já fiz dívida com dinheiro que não tinha, comprei carne. Os irmãos dela comeu, todo mundo comeu. Isso foi na quinta. Recebi a notícia na terça, na quinta foi o churrasco, na sexta o banco me liga. Lucinho, o cargo que você ia assumir foi extinto do banco. Eu falei assim com o cara, a única coisa que eu vi extinto é dinossauro. E foi porque caiu uma pedra lá no México.
Como assim, moço? Não, pois é, infelizmente a gente estamos sendo comunicados por São Paulo, que tudo no Brasil é em São Paulo, né? A gente estamos sendo comunicados que a gente estamos cancelando e a gente vamos estar tirando. Não é assim que eles falam? Gente, eu chorava. Eu falava, Deus, eu criei tanta expectativa. Sabe o que eu fiz? Como eu já estava noivo, chamei a Paty e falei assim, você tem algum dinheiro? Ela falou, tem. Ela me deu todo o dinheiro que ela tinha. Eu comprei uma passagem e fui para uma ilha do Caribe, chamada Aruba. E fiquei lá 1 ano trabalhando para juntar dinheiro para casar. 1 ano noivo, sem internet. Eu dava um telefonema para ela por mês. Por mês. Não existia internet. Eu estou falando de 1992 para 93. Gente, eu chorava tanto, a Paty chorava tanto, a gente não tinha dinheiro para nada. Quando eu estou lá, num dos poucos telefonemas que eu falei com ela, sabe o que ela me falou? O banco ligou. Mandou falar que o cargo voltou. Gente, com todo respeito aos nossos telespectadores, mas eu falei algumas palavras não muito bíblicas. E eu fui assim um pouco grosso. Eu falei, Paty, por favor, dá esse recado a eles. É de coração. Quero que eles todos morram, vá para o inferno. Eu só estou aqui hoje fazendo o que eu nasci para fazer, porque uma grande porta se fechou. Mas no dia daquela perda eu chorava igual um menino. Igual um menino. Na Idade Média, um rei um dia foi caçar. Quando ele esticou o arco, a flecha levou essa ponta do dedo dele. Isso é real. Perdeu a ponta do dedo. Ele ficou triste. 10 anos depois, esse rei foi à guerra. Os inimigos o capturaram. E aquele povo bárbaro que capturou tinha o hábito de comer o chefe dos inimigos. Quando eles foram comer aquele rei, de repente o soltaram e ele voltou para o seu país. Isso é um fato. Adivinha por quê? Porque eles não aceitam comer nada que tem defeito. E por causa daquela ponta do dedo que ele perdeu, ele viveu e continuou o seu reinado. Vamos para frente sem dedo, vamos? Vamos para frente com os cargos extintos, vamos? Vamos para frente, gente, sem muita gente para aplaudir, para seguir, para nos incentivar. Vamos fazer essa loucura. O nosso Senhor perdeu tudo. Se você tiver que viver, olha bem, não estou pregando para você ser um derrotado. Não estou pregando para você se acostumar a perder. Não estou pregando para você ter uma mentalidade negativa. Eu estou te falando, quando a vida te apresentar perda, faça a loucura de dar a volta por cima dela e de falar assim: você não me para, bebê. Não me para. Quero orar. De olhos abertos, vamos dizer comigo: Senhor Jesus, nessa noite me perdoe. Eu quero perder aquilo que eu preciso perder. Meus pecados. Leva todos embora agora. Perdoa-me. E escreve o meu nome no livro dos perdoados. Porque nessa noite eu me entrego a Ti. Recebo o Espírito Santo e a vida eterna, em nome de Jesus. Faça outra oração comigo. Diga: Senhor, e eu que sou Teu, mas me esfriei e fui parado, volto hoje. Continuo a caminhada ao Teu lado, como um filho pródigo. Eu te dou a mão de novo e volto para os Teus caminhos. Em Teu nome eu oro. Amém. Quem aqui fez uma dessas duas orações? Levante a sua mão bem alto assim. Bem alto. Isso, pode levantar. Muita gente levantando a mão. Muita gente levantando a mão. Eu vou pedir, fique de pé.
Se você fez essa oração pela primeira vez, ou a segunda oração pela primeira vez, fique em pé onde você está. Pode ficar em pé. Eu vi muita gente levantando a mão na galeria, muita gente levantando a mão aqui embaixo. Pode ficar em pé. Não tenha vergonha. Fique em pé onde você está. Isso, fique em pé. Eu vou pedir, não saia ainda não. Nós queremos orar com essas pessoas. Imagina que quem está ficando em pé é seu filho, seu pai, sua mãe. E espere um minutinho. Eu vou pedir a todos que estão em pé um grande favor, que vocês venham aqui à frente. E nós, pastores e líderes que subimos aqui hoje, queremos orar com você. Você pode vir aqui? Vem aqui, vem você em cima, pode vir. Pega sua bolsa, pode vir com o marido, namorado, amigo, parente. Venha, vem aqui, pode vir todo mundo. Nós queremos te dar um presente, orar com você. Entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. Venha. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Diga isso, diga. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Porque não olho com os meus olhos naturais. A minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Fique de pé e diga, fica de pé. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Se eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Nós vamos orar. Eu acredito que nessa noite não vai mudar nada do seu lado de fora, mas vai mudar tudo no seu coração. Não é o que te acontece que vai definir sua vida, é a sua reação diante daquilo. E você vai conseguir a partir de hoje olhar para as perdas, vai chorar sim, vai ter momento ruim, mas você vai dizer assim: aprendi mais uma. Vamos embora de novo, Jesus? Dá a mão a Ele, continua. Não pare, porque tem muita coisa em jogo. Sua família está em jogo, o futuro desse país está em jogo, sua vida eterna está em jogo. Não pare. No dia que você achar que a sua perda foi irreparável, eu tenho uma notícia para te dar: é mentira. Vocês estão olhando para um cara que eu já tive que lidar com gente que perdeu toda a família. Eu já tive que consolar pessoas que viram a esposa e o marido se matar do lado. Eu sei o que é ir em velório
E os pais sepultando um filho que era o sonho. E falar: pastor, acabou. E eu chamar eles bem no cantinho e falar: vem cá, vou te contar só 2 episódios meus. Esse e esse. E eu estou aqui. É mesmo? Você não viveu isso não? Como é que você faz o povo rir lá na frente? Ô gente, um dia vocês vão saber tudo sobre nós. Um dia vocês vão olhar para nós pregadores e vocês vão entender que às vezes a gente está pregando para a gente mesmo, mas a gente não para. Não pode parar. Pai, eu abençoo cada um e eu declaro sobre cada um nessa noite um novo começo. A história desse menino, dessa menina, desse homem, dessa mulher, desse vovô, dessa vovó, a história dessa criança muda a partir de agora. Porque nós não seremos definidos pelo que perdemos, mas nós seremos definidos pelo ganho eterno que tivemos na cruz do Calvário. Por isso agora toda depressão vai embora, vontade de morrer vai embora, pecados do passado, vícios, insônia, doença, tudo que não presta, sai! E nós declaramos agora o poder do Espírito de Jesus sobre cada vida. E uma nova história, um novo começo na vida de cada um, de cada uma. Eu vou pedir que você levante suas mãos para os céus e entregue agora suas perdas ao Pai. Fala aí alguma coisa, e o Adriano vai oficialmente orar aqui entregando. Fala para Deus: Deus, eu te entrego isso aqui, ó. Eu te entrego mais isso aqui, eu te entrego isso aqui, eu te entrego isso. Entrega para o Senhor. Papai, nós entregamos tudo ao Senhor, ó Deus. Nós não temos nada, nós não somos nada. Tudo que temos ou pensamos ser, ó Pai, nós entregamos ao Senhor, ó Deus. Todas as nossas perdas, aquilo que nós consideramos como perdas, ó meu Deus. Como diz tua palavra, Senhor, quando Paulo estava escrevendo aos Filipenses, ó Deus, eu considero como esterco aquilo que eu perdi, porque eu tenho algo muito maior a ganhar, que é Cristo Jesus. Pai, tudo que nós perdemos, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, faça com que a nossa vida dê uma guinada, Senhor. Faça com que a nossa vida, papai, os nossos olhos sejam abertos, ó Deus, para compreendermos a transparência do que o Senhor quer fazer e falar por meio de nós, ó Pai. Senhor, nós oramos por essas vidas aqui na frente, ó Deus, esses que estão se entregando, reconciliando com o Senhor, ó Deus. O que nós pedimos nessa noite, ó Pai, é que eles venham ter a partir de hoje uma nova história, Senhor. Que eles venham ter a partir de hoje, Senhor, uma vida totalmente nova diante dos homens e diante do Senhor, porque o Senhor está entrando nos seus corações, ó Pai. Vocês estão aqui na frente, olha para mim, chega bem pertinho do altar, chega bem pertinho, isso. Escute, um dia, Jesus perdeu a vida dele, para ganhar a sua. Ele perdeu a sua própria vida, por causa desse momento aqui, ó, de você se entregando a Ele. E você não está sozinho nessa entrega. Eu vou contar de 3 a 1 e vou pedir para que você vire de costa e você conheça os seus novos amigos, ok? Vamos lá? Vamos lá? 3, 2, 1, vira de costa, vira de costa, vira de costa, vira de costa! A última resposta vem de Deus. Se vem de Deus, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Aleluia! A última palavra Vocês que vieram aqui, a última. vocês que vieram aqui à frente, nós não queremos ficar apenas nesse momento, ok? Nós queremos pegar o seu nome, o seu contato e dar um presente para você. Aí para isso tem pessoas do seu lado de colete cinza. Essas pessoas vão conduzir você aqui, ó, até a sua direita, para uma sala aqui. Nós queremos ali fazer mais uma oração com você, pegar o seu nome, dar um presente para você, ok? Então só acompanhar eles, isso, só acompanhá-los, consolidadores, pode levá-los. Vamos aplaudir essa galera aqui. Aleluia.
Coisa linda, maravilhosa. Quem tá feliz aí nessa noite? Quem tá com fome aí? O crente gosta de comer, né, gente? Coisa boa. Olha só, na hora que você sair, não esquece de passar ali na Tenda da Bênção. Tem a conferência que a Nívia Soares está promovendo, dia 1º a 3 de novembro. As vendas estão ali na Tenda da Bênção. E também os ingressos, ok? Porque sabadão que vem, galera, ó, festinha da juventude, Play Juventude, e vai ser lindo, vai ser top, ok? Antes de você sair, dá um abraço no amigo do seu lado, fala que bom que você veio no culto da juventude. Semana que vem, traz mais um. E hoje à noite ainda tem o quê? Vigília! Fritação total. Deus abençoe. Vai na paz de Jesus. Amém.